Bom, tudo bem, meninos do oitavo ano? Vamos aqui gravar aula espelho. Para a aula de hoje eu vou retomar um pouquinho da última aula nossa, né? Que foi falando sobre métodos anticoncepcionais. O primeiro método que a gente aprendeu foi os preservativos, né? Que vão ser uma barreira física que vai impedir a troca de fluidos e o sêmen, né? Durante a relação sexual, ou seja, ela impede que o sêmen saia da camisinha e entra em contato com o corpo feminino, com a genitália feminina, impedindo assim a gestação. Porque se o sêmen não entrar em contato com a genitália, ele não consegue atravessar o útero, nem chegar lá na tuba uterina e encontrar o óvulo. E isso faz com que o indivíduo não seja, né, contaminado, não seja, não engravide, né? Então, essa é a função anticoncepcional da camisinha, o preservativo. Existe o preservativo masculino e o feminino, tá? Ambos os preservativos são compostos, né, de uma substância plástica que vai impedir fisicamente a passagem do espermatozoide e do sêmen, tá? Além da vantagem dele impedir gravidez, ele é o único processo, né, preventivo que também atua contra as infecções sexualmente transmissíveis. Como ele não deixa, né, a saída do sêmen, também não deixa a saída de vírus, bactérias, que eles não entram em contato com os órgãos genitais masculino e feminino e vão impedir a transmissão de doenças também. Então, a pessoa, além de não engravidar, ela também vai ficar a salvo de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, tá? Seu livro demonstra aí, né, em passo a passo, como colocar o preservativo de maneira correta para que o sêmen fique preso aqui dentro e não entre em contato, e também como descartar ele. A mesma coisa para o preservativo feminino, a camisinha feminina, como a mulher faz para colocar dentro do canal vaginal e após a relação sexual ela também descarta esse tipo de preservativo, tá? Quanto à questão de pílulas, as pílulas elas são formadas por hormônios sintéticos semelhantes ao estrogênio e progesterona feminino. Então, os mesmos hormônios da mulher, só que em doses diferentes, colocados nas pílulas. Essa pílula, a função dela é impedir a ovulação, ou seja, se não liberar o óvulo, tá? E dificultar a passagem de espermatozoide no interior do útero, não vai ocorrer a fecundação. E aí vai impedir com que a mulher engravide. As pílulas podem ser utilizadas sempre sob orientação médica por qualquer mulher, em qualquer idade, desde a primeira menstruação. Dependendo da composição das pílulas, algumas mulheres têm enjoo, vômito, sangramento, algumas alterações do corpo, e isso tem que ser, né, combinado com o médico ginecologista para ele descobrir qual a pílula adequada ao corpo da mulher. Então, não é a pílula que sua mãe toma, não é a pílula que sua irmã toma, é a pílula que vai ser certa para o seu corpo. Então, cada mulher tem que procurar o médico para achar essa pílula adequada. Como usar a pílula? A pílula é um método diário que a mulher vai tomar entre os seus ciclos menstruais. Então, vem uma cartelinha com os dias aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 21. Então, ela vai seguir essa ordem, tomando uma pílula por dia em determinado horário. Ah, professor, se essa mulher esquecer de tomar a pílula de hoje e lembrar só amanhã, ela pode tomar de amanhã e a de hoje, tomar duas para compensar? Não, tá? Se ela fizer isso, a eficácia da pílula vai diminuir, ou seja, se ela tiver relação sexual, ela tem grandes chances de engravidar porque a pílula não vai funcionar. Para a pílula funcionar certinho, tem que ser tomada adequadamente sobre a orientação médica. Então, o médico vai falar para você é, retomar, recomeçar quando tiver um novo ciclo, a usar a pílula certinho, tá? O diafragma. Nós vimos na aula passada que o diafragma é uma estrutura em formato semisférico, composto por uma borracha flexível, que vai atuar como barreira física também, parecido com a camisinha, para impedir o sêmen. O diafragma ele é colocado pela mulher, né, pela região vaginal, no colo do útero, cerca de 6 horas antes da relação sexual, e pode permanecer no local até 24 horas.
O diafragma não é usado sozinho, ele sempre é acompanhado por um gel espermicida para aumentar a eficácia dele. Então, antes do uso, né, a mulher passa um gel por dentro dele, ele é como se fosse uma tampinha que é introduzida lá no colo do útero da mulher, junto com o gel. Após o uso, a mulher retira esse diafragma após as 24 horas e ela pode lavar ele e reutilizar. Então, ele é um tipo de método anticoncepcional reutilizável, não descartável. Então, somente o médico ginecologista deve indicar esse tipo de uso, pois ele precisa ser adaptado ao tamanho do útero da mulher que usará. Então, o médico vai lá medir o tamanho do útero da mulher e falar assim, não, o diafragma para o seu corpo é esse. Porque cada mulher tem um tamanho de útero diferente, ele tem que encaixar certinho para vedar direitinho e o espermatozoide não conseguir chegar. Existe também o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ele é composto por cobre, plástico e aço inoxidável e deve ser introduzido no útero da mulher pelo médico ginecologista. Tá? Este dispositivo vai dificultar a chegada do espermatozoide à tuba uterina, impedindo a fecundação. Além disso, ele provoca mudanças no revestimento desse órgão e impede também a implantação do embrião. E pode ocorrer conter hormônios que são liberados gradativamente e interferir também no desenvolvimento do endométrio, ou seja, na menstruação da mulher. Esse dispositivo pode apresentar diferentes formatos, e assim cabe ao médico avaliar a anatomia do corpo da mulher para indicar qual melhor o uso dele. Então, olha como é que ele é. Ele é um Tzinho assim, ó, plástico, enrolado com fio de cobre e tem um fio de filamento de aço. Quem coloca ele? Só o médico, tá? E aí o DIU pode ser colocado por 5 anos, permanecer no corpo da mulher, depois ser retirado, para que se ela querer, depois de 5 anos, engravidar, ela possa engravidar também. A gente tem aqui também outros procedimentos, que são procedimentos cirúrgicos, que são chamados, né, de laqueadura de trompas, feitos na mulher, e vasectomia, feito no homem, no canal deferente. Tá? Geralmente, quem se submete a esses procedimentos não pode ter mais filhos. Então, no Brasil, essas cirurgias são indicadas, feitas apenas em pessoas acima de 25 anos, com pelo menos 2 filhos vivos, além de alguns casos especiais. Então, não adianta se a mulher não teve nenhum filho, se ela é nova, ela não pode fazer esse processo. Ou se o homem também é muito novo, não autoriza ele fazer o processo. Por quê? Porque esse processo normalmente é irreversível, tá? Então, olha aqui como é que é a laqueadura. As trompas uterinas são cortadas, tá? Então, corta aqui a tuba uterina e é amarrado os 2 pontos, impedindo com que o óvulo saia daqui, né? E desça e que o espermatozoide venha lá de baixo e consiga chegar no óvulo. Então, corta aqui o caminho dele, fecha a ponte quebra, tá? A mesma coisa acontece no homem. No homem, só que é no canal, aqui está o testículo, onde produz espermatozoides, ele sobe pelo epidídimo e aí eles vão subir aqui pelo canal deferente, ducto deferente. Aí, nesse ducto deferente, o médico vem, corta e amarra as 2 pontas. Então, o espermatozoide fica preso aqui e não consegue chegar até a formação do sêmen. Mas lembrem-se que o homem ainda continua tendo ereção, né? Continua tendo ejaculação, porque no sêmen só vai sair os hormônios prostáticos e da vesícula seminal. Não tem espermatozoide mais no sêmen, tá? A vasectomia não há interferência na ereção do pênis, nem na produção de hormônios masculinos. Portanto, o procedimento não afeta características masculinas ou a vida sexual do homem. Logo após a cirurgia, o homem continua a ejacular sêmen com espermatozoide por cerca de 60 dias, ou seja, lá 3 meses ainda ele continua ejaculando. Nesse período é importante que o casal adote outro método anticoncepcional. Após esse período, o homem passa a ejacular apenas líquidos produzidos pela próstata, glândula bulboretral e glândula seminal. Então, vocês estão vendo aqui, o homem fez a cirurgia, ele vai esperar 3 meses ainda para ele, né, ter certeza que não está saindo mais sêmen,
na ejaculação. Bom, gravidez na adolescência, meninos. Esse tema, né, é um tema importante, pois vocês estão vivenciando a adolescência e esse fato causa questões, né, que são em alguns países considerados problemas de saúde pública. Por quê? Porque pode prejudicar a saúde tanto da mãe quanto do bebê, do feto, e desenvolver diversas mudanças na rotina dos jovens pais, né? Então, tem aí um texto das Nações Unidas, vocês leiam esse texto, ele mostra que uma carioca engravidou com 15 anos, demorou meses para contar para os amigos da escola que estava grávida, com medo da ridicularização dessa atitude, porque existem muito preconceito quando a menina, né, engravida nessa idade, na adolescência. Os coleguinhas começam a criticar ela, né, pela essa condição que ela está. Quando essa menina chegou aos 18 anos, passados-se 2 anos, ela não vê a mesma reação entre as colegas do colégio, porque muitas delas também estavam grávidas nessa idade. Hoje em dia tem muita menina grávida na escola. Elas acham que é uma coisa normal ter filho aos 15 anos. Eu não achava isso. Eu achava que tinha perdido a minha vida. Essa é uma declaração da Gabriela. Mesmo sem ter perdido a vida e amando a sua filha Heloísa Helena, de quase 2 anos, Gabriele reconhece que a gravidez foi um atraso para os seus projetos. Queria já estar na faculdade continuando a dançar balé, que era sua paixão. Expulsa de casa pela mãe quando engravidou, teve que morar com a família do namorado, Anderson, 6 anos mais velho. No final da gestação, pediu para voltar, pois enfrentava fortes dores e precisava de ajuda materna. Ainda sou muito nova, tem coisas que eu quero que saiam da minha cabeça, mas não saem assim tão fácil. Tipo, sexta-feira quero sair com minhas amigas e não posso. Eu prezo muito pela minha liberdade e ter uma filha não é isso. Então, ela está relatando aqui que ter a filha acarreta responsabilidade, e essa responsabilidade tirou a liberdade que ela teria na juventude, caso ela não tivesse filho. Então, ter um filho é um processo natural que faz parte do ciclo da vida do ser humano. No entanto, para quem seja vivenciado de maneira saudável e necessário que a gravidez seja planejada, que ocorra na idade adequada. Então, ela não pode vir antes e também ela tem que ser planejada para dar tudo certo. Além dos problemas sociais, psicológicos e econômicos, uma gestação precoce pode vir acompanhada de problemas de saúde. Entre esses problemas, podemos citar anemia, hipertensão arterial e infecções no corpo materno. Além disso, aumenta a ocorrência de nascimentos de bebê prematuro e recém-nascidos com baixa massa corpórea. Então, tem esses problemas relacionados à gravidez na adolescência. Outra consequência é que adolescentes grávidas se afastam dos estudos e não retomam após o nascimento do bebê. A responsabilidade de uma gravidez, independente da idade que ocorra, deve ser compartilhada entre o casal, ou seja, o homem também é responsável, e envolver a participação de ambos. Aqui nós temos aí cidadania, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Aí vocês observam esse cartaz, ele está falando que aproximadamente, né, existem 830 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. Desse total, 541 mil pessoas estão fazendo tratamento, tá? Vamos combinar, prevenir é viver. Então, esse cartaz está mostrando para vocês que é importante prevenir a contaminação, né, e o contágio com doença. O HIV é uma doença infecciosa transmissível sexualmente, tá? Durante o ato sexual, é importante o uso de preservativo, pois as secreções, os fluidos que saem da vagina e do pênis, eles, se conterem vírus, como o HIV, esse vírus pode contaminar outras pessoas. Então, antigamente, a expressão
doença sexualmente transmissível, DST, foi substituída por infecções sexualmente transmissíveis, pois na última década a possibilidade de uma pessoa transmitir uma infecção, mesmo sem apresentar sintomas, é muito grande, como o caso de portadores de HIV que não manifestam a doença AIDS, tá? Aqui tem alguns exemplos das doenças sexualmente transmissíveis ou das infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem aqui o HIV, que gera a AIDS, né? O agente causador dele é o vírus HIV, é um vírus, e os sintomas são prejuízos no organismo, tornando o indivíduo contaminado mais suscetível à doença. Por quê? Porque o vírus HIV ataca as células de defesa do corpo humano. E aí essas células acabam morrendo e o seu corpo do portador não é capaz de se defender como era antes. Então, muitas pessoas infectadas vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver doença. No entanto, são capazes de transmitir o vírus assim para outras pessoas, tá? Então, tem pessoas aí contaminadas com o vírus da AIDS, mas que elas não sofreram a doença AIDS, os sintomas. Então, aí elas não sabem que estão infectadas e acabam contaminando as outras, sem querer. Existe também a sífilis, que o agente causador é uma bactéria, a Treponema pallidum, e os sintomas são pequena ferida na região genital, indolor e sem que não coça. Algum tempo depois, a ferida some, desaparece, dando a falsa impressão que a pessoa está curada da sífilis. Mas ela não está, ela tem que fazer o tratamento para ela se curar, porque assim ela pode contaminar outras pessoas. Existe também as clamídias, que é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, tá? E os sintomas é corrimento e ardor na vagina ou no pênis, e dor durante a relação sexual. Então, muda o corrimento e gera dor na relação sexual. E aí, a gonorreia, que é o agente causador da Neisseria gonorreica, que o principal sintomas são nos homens ocorrência de dor e ardência ao urinar e eliminação de corrimento amarelo pela uretra. Começa a sair um corrimento meio amarelado, meio pus, mau cheiro pela uretra, aí ele está com gonorreia. As mulheres também geralmente apresentam apenas corrimento alterado, com o tempo passa a sentir dores no colo do útero. Tá? Então tem que ficar atento sempre ao tipo de corrimento que tem no seu órgão sexual, viu, meninos e meninas? Se observar alguma alteração, tem que buscar o médico para descobrir qual infecção pode ter acontecido. Tá? Pode ser só infecção urinária normal, não tem nada a ver com infecções sexualmente transmissíveis. O tratamento é essencial e deve seguir orientações médicas. O tratamento adequado vai melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir os índices de infecção de outras pessoas e de complicação, como a esterilidade, ou seja, se eu tratar, eu não vou ficar estéril, eu vou poder ter filho ainda. E também vai evitar a morte do indivíduo que tem doenças que podem levar a pessoa à morte, como a AIDS. Indiferente da maioria das infecções sexualmente transmissíveis, a AIDS não tem cura, sendo essencial que a pessoa siga o tratamento médico até o fim, de evitar complicações decorrentes da síndrome, e utilize preservativos em todas as relações. Atualmente, o uso de preservativo masculino e feminino é a melhor maneira de prevenir a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, pois impedem o contato com o fluido corporal que possam estar contaminados. Portadores de infecções sexualmente transmissíveis ou não, todas as pessoas devem ser respeitadas. Não deve ter preconceito com ninguém, tá? Porque isso foi uma doença, ninguém pega doença porque quer, tá? Então, bom, vamos iniciar aí as correções das atividades, tá? Que são na página 246. Considere os métodos anticoncepcionais apresentados abaixo e responda as questões. O primeiro método é o preservativo masculino, a camisinha masculina. O segundo é a cartela de pílula anticoncepcional, tá? Os anticoncepcionais. E o letra C, o terceiro é o DIU, dispositivo intrauterino. Como os métodos acima impedem a gravidez? Escreva a letra da imagem correspondente.
Impedindo a ovulação, quem atua é a cartela do pílula anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é um hormônio feminino sintético que atua lá no ovário, impedindo com que ele libere o óvulo. Então, letra B. Impedindo a fecundação e implantação do embrião. Quem dificulta a implantação do embrião e a fecundação é o DIU, dispositivo intrauterino, colocado pelo médico dentro do útero para fazer uma barreira e impedir a liberação de hormônios também, dificultando a fecundação e a implantação do embrião. E impedindo o contato do sêmen com o corpo genital feminino é a letra A, camisinha masculina ou preservativo masculino. Então, aí a sequência é B, C, A. Qual desses, métodos impedem a gravidez tão planejada e evita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis? Justifique sua resposta. O único método desses três que consegue impedir infecções sexualmente transmissíveis é o método representado na letra A, preservativo masculino, pois somente ele impede o contato direto entre pênis e vagina e, consequentemente, entre os fluidos do sistema genital que podem estar contaminados, evitando a transmissão desses seres microscópicos, bactérias, vírus e fungos. Se achar conveniente, então tá aí. 2. A gravidez em seres humanos pode ser evitada, impedindo a ovulação, impedindo o óvulo formado de se encontrar com o espermatozoide, impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão pílulas contendo análogos sintéticos de estrogênio e progesterona e ligadura, ou laqueadura, das trompas uterinas. Os métodos A e B atuam respectivamente. Método A, pílula, vai atuar impedindo a ovulação. Então, o método A está relacionado ao item 1, impedindo a ovulação. Método B, ligadura ou laqueadura de tubas uterinas. Laqueadura, ela vai impedir que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide, porque vai fazer uma barreira lá, cortar a tuba. Se a tuba está cortada, não tem como o óvulo chegar no espermatozoide, nem o espermatozoide chegar no óvulo. Então, a correta aí é 2, relacionada com letra B, ligadura, item 2. Então, o correto aí é letra A, 1 e 2. Então, meninos, na próximo encontro nosso, nós continuamos essa correção. Até mais e até a nossa próxima aula.